Então, as leituras hoje, assim, não são, né, um pouco fortes, eu diria assim, não são fáceis de ser entendida e principalmente ser praticada, porque hoje, né, as leituras colocam em relevo a atitude profética. E o profeta, ele tem a missão de anunciar a Deus e denunciar as injustiças, os erros, o sofrimento. Mas tudo isso porque na história da salvação, a gente vê que Deus sempre amou o seu povo, sempre cuidou do seu povo, sempre quis o bem do seu povo. E aí quando o seu povo está em mãos erradas, passando por situações difíceis, Ele envia pessoas para dizer, olha, não é assim, não foi assim que eu pensei para os meus filhos, para minhas filhas, para o meu povo. Eu quero o bem dele e isso precisa ser corrigido. E aí Deus suscita do próprio povo profetas, né, homens e mulheres, tem profetisas também, né, que são movidos pelo Espírito de Deus e diz a quem está distorcendo o projeto de Deus sobre o seu povo que não é por aí o caminho. E aí para fazer correção. E a gente sabe que a correção não é fácil, né? Quando a gente recebe uma correção de um colega, de alguém, a gente já não gosta, né? Já acha ruim, fica incomodado. Imagine fazer correção a alguém que, por exemplo, aqui é um rei, né? Que tem poder, que faz tudo o que quer, que pensa. Então, não é fácil. Então, claro, fazer a correção, aí só uma intervenção de Deus para fazer uma correção de uma situação, né? E a mão de Deus mesmo é quem pode mudar o curso daquela situação. Por isso muitos profetas na história da salvação, eles foram mortos, presos, mortos, exilados, tirados, porque sempre houve reação, né? Porque era uma estrutura de poder que estava fazendo mal, que estava prejudicando seu povo, seus filhos e filhas, e Deus não permite isso. Mas Jeremias, ele foi muito sábio, quer dizer, quando ele denunciou, que ele falou que não estava agradando a Deus, né, eu estou aqui enviado por Deus, e ele foi preso, e queriam matá-lo, aí ele disse assim, mas espera, veja só a atitude do profeta, tudo bem, eu incomodo a vocês vão me tirar, mas não sou eu, é Deus que está agindo em mim, e se vocês me tiram, vão continuar, Deus vai cobrar de vocês essa ação. Então ele colocou, né, aqueles homens, né, os sacerdotes, que estavam aqui na situação de poder, diante de Deus. Ele não vai derramar o meu sangue, mas Deus vai suscitar outro e vai ter outras consequências. Então a gente vê que como, aí Jeremias diz assim, aqui não sou eu que estou querendo prejudicar, corrigindo, dizendo a situação que precisa ser mudado, né? Não é a minha pessoa, mas é Deus que está agindo através de mim, e se eu saio do foco, Deus vai entrar com outra situação e com outra pessoa. Por isso sempre tiveram profetas, porque a ação não é a pessoa, as pessoas, os profetas são instrumentos de Deus. É Deus que está agindo. Então esse é o diferencial. E o profeta Jeremias, consciente disso, tudo bem, estou fazendo simplesmente a minha missão, porque incomodado, porque de dentro Deus fala no Espírito. A gente às vezes tem situação que a gente fica incomodado, e o Espírito de Deus diz, olha, não é assim, não faça isso, ou diga isso, e incomoda. Deus fala no nosso coração, né? Porque Ele quer sempre o bem, Ele quer sempre a verdade, quer a justiça, quer o amor, e quando isso não acontece, o Espírito de Deus que também está em nós começa a nos incomodar, e começa a agir, porque nós somos criados para o bem, para o amor, para a verdade, para a justiça, e quando isso não acontece, nós nos sentimos incomodados. E aí quando acontece isso no nosso pecado, digamos assim, pessoais, né? Acontece isso. E aí quando é um pecado social, um pecado comunitário, uma coisa assim maior, e aí Deus suscita com mais força, né? Provoca com mais força pessoas que começam a reagir, começam a dizer, olha,
não está certo, não é por aí, não vai funcionar assim, até chega o momento que o próprio Deus, ele entra e sempre entrou na história e mudou a situação. E aqui vimos no Evangelho que também, nessa postura de João Batista, que o último dos profetas, que também teve esse posicionamento contra Herodes, porque estava vivendo uma situação de adultério, uma situação de pecado, né? E com Herodíades, que é a mulher do seu irmão, que estou uma situação complicadíssima. E ele disse, isso não está agradando a Deus, e o seu exemplo como referência vai também, quer dizer, prolifera e vai comprometendo todo um povo. E ele se sentia incomodado, porém João tinha um respeito, porém João tinha um medo. Mas ele tinha medo de João, e João era respeitado. Então essa situação foi até que, eu às vezes digo essa expressão, o homem velho ele é astuto, né? Oportunista, quer dizer, Herodíades também incomodada, ela aproveitou a ocasião e aí, como diz às vezes, né, popularmente, deu golpe, né? Deu golpe, mas João estava cumprindo a sua missão. E aqui a gente vê, ela deu golpe, matou João, né? O rei também fez tudo isso. Porém, aqui esse fato já é relatado, porque a fama de Jesus começa a crescer. E aí veja como é que é a ação de Deus. Herodes se lembrou, mas é João de novo, ele ressuscitou? Significa, o Herodes não ficou em paz, tirou João Batista, mas aí chegou Jesus e ele ficou incomodado de novo, porque não era João, é Deus. Então, se naquele momento foi João saiu de cena, chegou Jesus. Jesus cumpriu sua missão, porque fez seu papel também profético, e depois os apóstolos continuaram e continuam até hoje. Deus continua falando para o seu povo, homens e mulheres ao longo da história, sempre foram movidos pelo Espírito de Deus para anunciar o bem, né, dizer aquilo que não está bem, para dizer, olha, Deus quer realmente esse caminho, o caminho do amor, da verdade e da justiça. E nos tempos de hoje a gente sabe que estamos numa situação difícil também, por exemplo, de guerras, né? Por exemplo, tantas coisas, drogas, narcotráfico, tantas situações. E diante dessas situações temos também nos tempos de hoje homens e mulheres que se incomodam, que anunciam, que denunciam, que comprometem a sua vida, que eu diria assim, se arriscam, né? Então, conversando aqui antes da missa, a gente estava vendo, por exemplo, nessa situação de guerra em Gaza, lá, né, também lá na Ucrânia, tem muitos, né, homens e mulheres que vão lá arriscar a sua vida para ser solidários, para ajudar, né? Tem muitos, eu diria assim, alguns profetas dos tempos de hoje, pessoas de fé também, que vão lá como repórteres, que se arriscam, jornalistas que vão lá ver a situação real e dizer para o mundo, olha, a realidade está acontecendo isso, há muito sofrimento e por conta disso sensibiliza tantas pessoas, cria uma rede de solidariedade. Então são pessoas movidas pelo Espírito de Deus, que vão atrás, que são movidos e vão ver essas situações que estão fora do plano de Deus, fora do projeto de Deus, e procuram dar essa voz de Deus para que os seus filhos e filhas que estão em situação difícil sejam enxergados, sejam apoiados, sejam ajudados, e para que também as guerras parem, né, porque isso não está nos planos de Deus. Então são essas pessoas movidas por esse Espírito, e aí nós podemos também ter pequenas ações proféticas, grandes ações proféticas, quando estamos abertos ao Espírito de Deus e percebendo qual é a necessidade, qual é a situação que precisa melhorar, que precisa mudar para o bem comum, para o bem de seus filhos e filhas. E Deus vai chamando, vai enviando e vai suscitando dessa forma. Então hoje a leitura nos faz esse convite, né, da gente reconhecer que tem muitos homens e mulheres, muitas obras, por exemplo, como esta obra e tantas obras de carisma, todos esses que iniciaram obras de carisma foram pessoas que também tiveram ações proféticas,
né, na paróquia, como é a nossa história, uma ação profética, de ir lá na esquina, né, de ir lá na rua, ou quantas pastorais, eu posso dizer assim, né, de rua hoje, né, algumas pastorais que eu conheço aqui, por exemplo, no Vale do Paraíba, que eles preparam as marmitas e vão à noite, depois das 10, levar comida para aquelas pessoas que estão passando fome. É uma ação profética. E pessoas que têm sua família, seu trabalho, têm seu conforto, pode estar muito bem assim sossegado, mas são incomodados pelo sofrimento do outro, e aí são movidos por esse Espírito de Deus, e eu não posso deixar que o outro fique naquela situação. Vão lá, são solidários, dão comida e resgatam muitas pessoas e tiram das ruas e depois ajuda, né, encaminha, inclusive como a gente acolhe muitos nas nossas comunidades. Então são profetas dos nossos tempos de hoje, ficam incomodados com o sofrimento, com a injustiça, com as situações sociais que não estão bem e fazem a sua parte. Compromete muitas vezes sua vida, compromete muitas vezes sua saúde por amor ao outro, e isso assim movidos por Deus. Então graças a Deus, né, que tem homens e mulheres que são sensíveis ao Espírito Santo, né, escutam essa voz de Deus e dizem: eu não posso ficar no meu canto, eu não posso ficar aqui parado. E tantos, posso dizer assim, missionários, missionárias também, né, que tem uma vida, né, normal, mas diz assim: não, eu quero deixar tudo. É uma atitude profética. Eu quero fazer uma missão, eu quero ajudar outros povos, outras pessoas, ir para outro país, outro continente, e lá ser solidário, sofrer com aquelas pessoas e buscar também a melhoria daquele povo. Também são ações, atitudes proféticas, né? Então que o Espírito Santo hoje, na realidade de hoje, possa suscitar pessoas aqui, você que está, né, nos acompanhando, você que também às vezes pode sentir no seu coração: nossa, eu não quero ter uma vida simplesmente cômoda, pensar em mim, porque eu sei as necessidades, as coisas que estão acontecendo, ou de injustiça, ou injustiça social, e qual é o meu contributo para ser um instrumento como os profetas de Deus, para o bem de seus filhos e filhas, para o bem das famílias, para o bem da humanidade. Então que o Espírito de Deus possa continuar nos movendo as pessoas, para que Deus possa continuar manifestando o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade para todos os seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.